No último episódio, a gente falou sobre como surgiu a teoria da Revolução Permanente elaborada por Trotsky. Agora, nós vamos falar sobre como Trotsky enfrentou a pseudo-teoria do socialismo em um só país e como desse enfrentamento resultou uma segunda versão da teoria da Revolução Permanente. Em 1924, com o processo de burocratização do Estado soviético, começa uma campanha contra o trotskismo impulsionada pela Troika, que governava a União Soviética. Um dos centros dessa campanha foi o ataque à teoria da Revolução Permanente. Para se contrapor à teoria de Trotsky, Bukharin e Stalin elaboraram a falsa teoria do socialismo em um só país. Falsa porque o socialismo só pode ser alcançado como um sistema internacional. Isso é o que defendiam Marx, Engels e o próprio Lenin. Seguindo a tradição marxista, Lenin e Trotsky acreditavam que se um Estado operário ficasse isolado, terminaria derrotado pelos países imperialistas, ou em uma guerra, ou restaurando o capitalismo pela pressão do mercado mundial. Bukharin e Stalin ignoraram esse princípio básico do marxismo e inventaram a tal teoria de que era possível chegar ao socialismo em um só país. Na verdade, isso servia para justificar o domínio da nova burocracia e a sua necessidade de paz e tranquilidade para assim manter os seus privilégios. De acordo a essa teoria, a conquista do poder pelo proletariado significava o término da revolução e inaugurava a época das reformas nacionais. Essa falsa teoria também continha uma forte dose de messianismo nacional, ou seja, o estilo do famoso Destino Manifesto imperialista dos Estados Unidos. Stalin dizia que a Rússia, especialmente, poderia alcançar o socialismo isoladamente por suas particularidades excepcionais, como a extensão territorial e as enormes riquezas nacionais do país. Ao mesmo tempo, Stalin afirmava que era possível uma suposta neutralização da burguesia mundial, que mais tarde, nos anos 50, ele transformou na teoria da coexistência pacífica com o imperialismo. Essa política redundou no pacto de Stalin com Hitler e também nos acordos contra-revolucionários de Yalta e Potsdam durante a Segunda Guerra, que dividiram o mundo em áreas de influência entre os Estados Unidos e a União Soviética. A política de construção do socialismo em um só país significava, de fato, renunciar à perspectiva de lutar pela Revolução Socialista Mundial. Pior ainda, significava subordinar a Revolução Internacional à defesa da União Soviética unicamente. Alguns anos depois, essa teoria passaria diretamente a justificar a defesa do capitalismo no resto do mundo e a traição da Revolução em países como a Espanha durante a Guerra Civil. Como consequência lógica, levou em 1943 à dissolução da Terceira Internacional para tranquilizar o imperialismo. Mas antes disso, em 1927, a Revolução Chinesa colocou de novo no centro das atenções a polêmica entre a teoria da Revolução Permanente e a velha teoria menchevique da Revolução por etapas, como eles tinham defendido durante a Revolução Russa. A posição da direção da Terceira Internacional, que nessa época era dirigida por Stalin e Bukharin, era o que Trotsky caracterizou de uma má caricatura do menchevismo. Bukharin e Stalin diziam que a Revolução Chinesa era uma revolução de libertação nacional, ou seja, meramente burguesa, assim como os bolcheviques falavam na Rússia de 1917. Tal e qual os mencheviques, eles também defendiam que o papel dirigente na Revolução cabia à burguesia nacional, no caso da China representada por seu partido, com o Kuomintang. Mas foram mais longe ainda. O Partido Comunista Chinês foi orientado a entrar no Kuomintang e se submeter à sua direção.
Além disso, o partido deveria impedir que os operários e camponeses revolucionários criassem soviets, como na Revolução Russa. O resultado foi trágico. A Revolução e, com ela, o Partido Comunista foram esmagados pelas tropas do Kuomintang. 100 mil operários foram massacrados nas ruas de Xangai e Nanquim. A direção stalinista da Terceira Internacional se negou a fazer qualquer autocrítica pela política criminosa aplicada na China. A partir daí, passou a defender a teoria da revolução por etapas. Ou seja, para eles, todos os países atrasados deveriam fazer primeiro a sua revolução burguesa. A segunda etapa, a revolução socialista, ficaria assim para um futuro longínquo. A luta política e o balanço trágico da Revolução Chinesa levaram Trotsky a aprofundar e generalizar a sua concepção da teoria da revolução. Em 1928-29, ele escreve o trabalho A Revolução Permanente, onde desenvolve não só a sua polêmica com a teoria do socialismo em um só país, como ele elabora a segunda versão da teoria da Revolução Permanente, estendendo a sua concepção, que inicialmente era da Revolução Russa, ao âmbito mundial. Trotsky chega à conclusão de que não há mais a divisão entre países maduros e não maduros para o socialismo. Ele diz assim: com a criação do mercado mundial, da divisão mundial do trabalho e das forças produtivas mundiais, o capitalismo preparou o conjunto da economia mundial para a reconstrução socialista. Ele explica o que seriam os 3 aspectos da teoria da revolução permanente e incorpora a necessidade do Partido Revolucionário centralizado para o triunfo da Revolução Socialista, incorporando a autocrítica que ele fez em relação à posição de Lenin. Trotsky explica que o primeiro aspecto é a transformação da Revolução Democrático-Burguesa em socialista. Ele afirma assim: as tarefas da Revolução Democrático-Burguesa ou da Revolução Nacional Libertadora só podem ser efetivados por meio da ditadura do proletariado. A revolução será feita pelo proletariado, dirigido por um partido revolucionário, centralizado. Estabelecida a ditadura do proletariado, essa ditadura terá que atacar o direito burguês de propriedade. Trotsky resume assim: a Revolução Democrática se transforma diretamente em Revolução Socialista, tornando-se, pois, uma revolução permanente. O segundo aspecto diz respeito à dinâmica da Revolução Socialista propriamente dita. A conquista do poder apenas inaugura a revolução, segundo Trotsky. Durante um período, todas as relações sociais se transformam no transcurso de uma luta interior contínua. A construção socialista se baseia na luta de classes nacional e internacional. O terceiro aspecto, e o mais importante, é o caráter internacional da revolução. Trotsky afirma: a teoria da revolução permanente implica o caráter internacional da revolução socialista. Ele diz que a revolução nacional não constitui um fim em si mesmo, apenas representa um elo de uma cadeia internacional. Não existe compartimentos estanques entre os países atrasados e os avançados, nem entre as revoluções democráticas e as socialistas. Segundo ele, elas se combinam e se subordinam à luta mundial dos oprimidos contra os opressores. Segundo Trotsky, a Revolução Socialista começa no terreno nacional, se desenvolve no internacional e chega ao seu término e desfecho no terreno mundial. Portanto, a Revolução Socialista se converte em permanente em um sentido novo e mais amplo da palavra, no sentido de que só se consuma com a vitória definitiva da nova sociedade em todo o planeta. A Revolução Permanente é uma teoria sobre a Revolução Mundial, mas ao mesmo tempo é um programa, é a base para o programa de transição da Quarta Internacional, como nós vamos ver mais à frente. A Revolução Permanente é o maior guia da ação política de um partido revolucionário. Se você quer saber mais e se aprofundar sobre a teoria da Revolução Permanente, entre no nosso site e adquira o livro. O próximo episódio vai ser a luta de Trotsky contra o fascismo na Alemanha.